Bem-vindo a mais um Santa América Cast. Meu nome é Raquel Maia e hoje nós vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida, e as nossas convidadas é a Vanessa e a Josiane, que trabalham com o financiamento da Caixa. Bem-vindas, meninas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, porque sempre que a gente fala sobre correspondente, né, a gente fala assim, ela se formou, ela fez isso, fez aquilo, mas um correspondente, ela se torna correspondente porque vem de algum mercado financeiro, bancário. Por que vocês decidiram ser correspondentes bancárias? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, contribuir um pouquinho, né? Tem muitas dúvidas aí dos clientes sobre o crédito imobiliário e a gente está aqui como uma facilitadora para tirar todas as dúvidas e facilitar esse processo de financiamento, tá? Eu trabalho há 8 anos no crédito imobiliário. Nós somos a JV Crédito Imobiliário. Sim. Já trabalhei muitos anos no Banco Itaú, Santander, prestei serviços para esses bancos e nasceu aí uma paixão pelo crédito imobiliário. Legal, né? Bem que eu imaginei que tem que ser bancária, né? Até então, eu venho atuando, né? Legal. Hoje nós trabalhamos com a Caixa e também a gente atende todos os públicos de banco privado. Vocês trabalham com outros bancos, né? Todos os bancos hoje financiam, né? Itaú, Banco do Brasil, Santander, depende muito do cliente e também às vezes até da escolha por causa da taxa, né? Exato. Taxa de financiamento. E Vanessa, por que você decidiu? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. A gente ficou nós é que muito agradecemos, feliz com imagina. o convite. Pra gente é muito importante a gente conseguir falar sobre isso, né? Porque é um canal importante de comunicação para as pessoas saberem mais sobre algo que às vezes não chega de um jeito tão simples, às vezes, para a pessoa, chegar ao cliente, né? Aquele que está interessado. Chegar pro cliente. Então, eu não venho desse mercado. Na verdade, a Josi atuava, né? Somos amigas, somos muito amigas. E a Josi já atuava um certo tempo no crédito. E aí a Josi precisava tirar férias. E como que o correspondente tira férias? Não tira. Não tira. Não tira. E aí a Josi fez o convite para eu cuidar da carteira dela enquanto ela estivesse em férias, né? E a partir daí, então eu fui auxiliar a Josi, nós ficamos em treinamento bem antes dela viajar, né? E aí eu fiquei cuidando dessa carteira da Josi. Quando a Josi voltou de viagem, ela percebeu que eu tinha um feeling aí também para crédito. Tinha um potencial. Apaixonou pelo crédito imobiliário. Entrei. E aí a Josi me fez um convite de sociedade e aí começamos a trabalhar juntas com o crédito. Muito bom, meninas. A gente, enquanto corretores, né, nós percebemos que não há condição da gente trabalhar com o cliente, porque não dá tempo de você fazer uma simulação para o cliente, mesmo que seja mais simples possível ali no computador, nós sempre encaminhamos para vocês por isso, porque eu acho que é o jeito mais simples, mais rápido, e o cliente realmente vai estar atendido com pessoas que realmente entendem, que possam ajudá-los, né? Sim. Uma dúvida nossa é quando é que esse cliente pode procurar vocês? Por exemplo, eu recebo um cliente, uma ligação, e às vezes ele fala, eu estou procurando uma casa. Normalmente a gente nem mostra o imóvel ainda, porque ele realmente vai financiar e não tem crédito. Não fez a simulação do crédito ainda. Qual é o momento para esse cliente procurar vocês? A partir do momento que você mostra que ele demonstrou interesse pelo imóvel, né? O próximo passo é a gente fazer uma análise desse cliente. Nós vamos entrar no detalhe com ele sobre renda, sobre valor de financiamento, se ele vai usar FGTS, e nós vamos instruí-lo. Nem sempre aquele cliente que tem o desejo de comprar um imóvel de um certo valor, ele vai ter potencial para comprar esse imóvel. Entendi. Né? Então, muitas vezes ele fala, minha renda não dá, a parcela ficou muito alta, mas nós vamos tentar trabalhar esse cliente. Qual que é o valor ideal para você pagar? E mostrar para ele que ele consegue sim financiar, mas ele pode começar com um imóvel de um valor um pouco menor. Você vai indicar a faixa de valores para ele. Não deixá-lo desistir no meio do processo, caso aquele imóvel não atendeu as expectativas dele. Entendi. Então, mostrar para ele, olha, esse imóvel aqui, a parcela não te atendeu, mas esse imóvel daria para você. E hoje, né, a Caixa ela tem condições de dar subsídio, ele pode usar FGTS na entrada. Então, por via de regra, o cliente ele teria que ter 20% de entrada, mas se ele tiver subsídio, se ele tiver o uso do FGTS, esse valor de entrada
abate, né? Então, certo. Tem clientes que dão uma entrada bem pequena para ele conseguir comprar o primeiro imóvel. Uma das dúvidas também que a gente tem sobre esse subsídio, existe uma modalidade. Eu, particularmente, eu não entendo muito. E eu vejo muito falando, todos os dias a gente escuta alguém falando, mudou a Caixa. A Caixa mudou, né? Hoje a gente está falando sobre a Caixa Econômica Federal, que são os financiamentos Minha Casa Minha Vida. E aí, eu vejo que tem muitos clientes que você comentou sobre subsídio. O que é esse subsídio? Por exemplo, ele vai comprar um imóvel usado. Vamos aí destinar um imóvel de 300 mil reais. Esse cliente no imóvel usado de terceiros, que a gente chama, ele pode ter subsídio? Pode. Pode? Mas o subsídio, ele é determinado de acordo com a renda e valor do imóvel. Para esse valor do imóvel, ele não vai conseguir subsídio. Então, quanto menor o valor do imóvel e menor a renda que ele nos apresenta, ele vai ter mais benefícios. Mas o que conta um subsídio? É ele ter 3 anos de registro em carteira. Entendi. Ele tem que ter uma segurança. Ele ter um filho menor ou algum dependente da renda dele. Então, existem alguns fatores. É aí que nós, como correspondentes, a gente entra nesse detalhe com o cliente, né? Porque esse tipo de informação é muito importante. Super importante. Isso. E o imóvel novo, ele tem um subsídio diferente. Na verdade, existe um incentivo maior para imóvel novo, porque é questão de emprego, construção civil. Eu vejo isso mesmo, que tem uma demanda das construtoras, né? E aí ele está fortalecendo a construção e o emprego, né? Empregabilidade. Isso é super importante também. Essa pessoa que vai te procurar, que a gente está falando de um valor X, existe faixas. Eu já escutei algumas pessoas falando sobre faixas salariais, né? Faixas de financiamento. Faixa 1, faixa 2, faixa 3 e até faixa 4. O que são essas faixas? O que são? Dá um exemplo para mim, porque eu realmente não entendo muito. Primeiro, puxando o gancho quando você fala ali, né, sobre o subsídio. Isso. Então, o subsídio, a gente já começa a falar de faixas e é importante a gente puxar sobre o subsídio também. Porque o subsídio, ele não engloba todas as faixas da Caixa, tá? Então, assim, temos a faixa 1, 2, 3 e 4, e aí da faixa 4 já desenquadra para SBPE. O que são essas 4 faixas e o subsídio ele entra onde? O subsídio ele é destinado para faixa 1 e faixa 2. Entendi. Porque a partir da faixa 3, a renda já é maior. E o valor de imóvel também é maior. Então, o que o governo entende? Que as pessoas que precisam de entradas, digamos assim, não vou dizer entradas maiores, mas que precisam de ajuda, né, para conseguir comprar o imóvel, são essas 2 faixas, porque é uma faixa de salarial que ela é menor. Então, para quem é faixa 3 e 4, a pessoa já ganha um salário melhor, né? Ela vai buscar um imóvel que já é de valor superior. Entendi. E aí, então, o governo dá um incentivo para quem, por exemplo, as faixas, né? Em relação aos valores que você diz. Faixa 1, ela vai de renda familiar até R$ 3.200. Então a família. Isso. Eu posso pegar um esposo, a esposa, o filho e entrar nessa faixa. Porque às vezes tem pessoas que ganham salário mínimo. Né, e pagam aluguel. Então, eles podem entrar e unir as rendas. Exato. Então, o que o governo entende, né? Para uma família que tem ali a renda familiar de R$ 3.200, para ela é muito mais juntar um valor de entrada para conseguir comprar um imóvel, né? Certo. Então, o governo, ele dá esse auxílio, essa ajuda que é o subsídio, né? Então, hoje, esse subsídio faz um pouquinho de tempo aí que a Caixa fez umas mudanças e esse subsídio hoje, ele pode ser até 55 mil. Nossa, né? é bastante. É bastante. Esse valor, Vanessa, por exemplo, tem lá um subsídio de 50 mil reais um imóvel, de 250 mil. Né? Ele vai pagar, o financiamento dele vai ser 200 mil reais. Esse subsídio vai direto para a conta do proprietário, se for de terceiros ou não? Sim, mas esse subsídio é um subsídio para imóvel novo em construção. Então... Imóvel entendi. pronto. De terceiros. De terceiro, o subsídio ele é menor. Entrando nesse gancho que a Vanessa falou de faixa 1 e faixa 2, que a gente pode colocar 3, 4 pessoas para compor a renda, né, Vanessa? Uma renda familiar. Nós também, na entrevista que a gente faz ali com o cliente, por exemplo, ele quer um imóvel de 200 mil. Ele precisa ter faixa, ele precisa ter uma renda, por exemplo, até 4.500. Se ele juntar 3 pessoas e essa renda passar de 4.500, ele vai pagar uma taxa maior. Entendi. Aí,
Às vezes não precisa por 3 pessoas. Às vezes 2 pessoas é suficiente para ele ter uma taxa menor, uma parcela menor e um pouco mais de subsídio. Por isso a importância do correspondente. Exatamente. Ele vai ter exatamente assim, ele vai ser beneficiado de alguma forma com essa orientação de vocês. Exatamente. Né? Então, dando continuidade às faixas, né? Então, a gente sai aí da faixa 1. A faixa 1, então, ela vai para renda de até 3.200. Quando passa de 3.200, ela desenquadra. Aí sai desse perfil de faixa 1 e a gente vai para a faixa 2. Aumenta a taxa do financiamento quando sai dessa faixa? Por exemplo, o valor das taxas anuais? É que é calculado, na verdade, em cima de outros fatores. E vai mudando também, muda, né? Ela pode todo sim ter dia uma muda pequena alguma alteração. coisa. Assim, dá uma pequena alteração, né? Porque depende também da renda, do salário, né? Entendi. Da idade, porque daí a questão de desenquadrar ali a taxa também, de aumentar um pouquinho, tem a ver com o valor de perfil de imóvel, o valor da idade, tem que simular mesmo para ver ali quanto que ficaria. Você comentou sobre idade, eu tenho uma curiosidade minha mesmo. Normalmente, pessoas acima de 55 anos já têm um prazo menor do financiamento, nesse caso aí também, né? Certo. Ele Sim. se enquadra na faixa 1, faixa 2? Se ele vai financiar, por exemplo, um senhor tem lá 55 anos, nunca financiou nada, a primeira Sim. casa dele. O Primeiro prazo imóvel. do financiamento, ele não pode passar de 80 anos e 6 meses. Ah, entendi. Então, a gente tá. sempre tem que somar o prazo que ficou o financiamento mais a idade do cliente. Uhum, Então, por exemplo, o prazo máximo de um financiamento é 35 anos. entendi. Se ele tem 50, ele vai pagar em menos anos o financiamento. Entendi. Varia. Então, entendi. Então ele vai contando, é como se fosse uma aposentadoria, vai diminuindo o tempo diminuindo, conforme vai aumentando a idade dele. Exatamente. Então. E Vanessa, mais faixas aí. Temos mais faixas. Temos. E aí, dentro da faixa 2, a gente tem um teto, né? Dentro da faixa 2 seria um teto de renda de até 5 mil. Bom. Então a gente pega de 3.201, já tá valendo. 3.201 até 5 mil seria a faixa 2. 2. Que também tem o subsídio, tá? E essa faixa 2 de salário, é tanta dúvida, o valor do imóvel importa? Por exemplo, ele tem até um valor para comprar, não tem? Por exemplo, até 300 mil, até 250. Qual que é o Sim, valor médio? Seria 255. Ah, Encaixa entendi. nessas faixas, tá? Entendi. Alguns estados vai até 275. Entendi. Então é de região para região, tá? Aham. E aí o valor de imóvel fica até a faixa 2, ele vem nesse valor aqui. Depois, quando sai de 5 mil e vai para 5.001, a gente já pula para faixa 3. Faixa 3. E aí, dentro da faixa 3, a gente não tem o subsídio, porque daí já é uma renda acima de 5 mil, né? Certo. E aí a gente não tem, é tirar. Isso a gente falando de imóveis usados. Isso. É bom lembrar que seria os dentro imóveis dessa. E nós chamamos de imóveis de terceiros. De terceiro. Que é Isso. o termo que os corretores usam. Isso. Aprendi faz pouco tempo. E aí agora nós temos a faixa 4. Isso, aí a gente. A 3, né? A 3, daí é. a gente vem pra faixa 3, que seria a renda, então, acima de 5.001, né? Ele já desenquadra pra cá. E aí ela vai até 9.600, tá? Passou de 9.600, a gente já entra na 4 e aí vai até 13 mil reais. Na verdade, mesmo sendo com faixas diferentes, vai mudando os salários, é lógico, o perfil de cada um, a vida social de cada um, né, o que ganha, o que não ganha, ainda é vantajoso o financiamento do que pagar o aluguel, porque o aluguel é um dinheiro que não vai ter retorno, né? O cliente paga lá o Exato. aluguel todo mês, 2.000, 1.500, 1.600 reais, às vezes com um pouquinho mais, mesmo sendo uma faixa maior, ainda é mais tá lucro, pagando ele tá algo que é pagando ao dele, dele, né? né? E outra, e o lucro imobiliário, né? Porque querendo ou não, o imóvel ele vai valorizando, Sim. enquanto que depois, se ele quiser vender e comprar outra coisa, ele pode vender e comprar outra coisa. Sim. Pode ser vendido imóvel financiado? Por exemplo, ele fez lá um financiamento Minha Casa Minha Vida, né? Ele tá morando num apartamento lá de 200 mil reais e ele quer vender esse imóvel. Quando o cliente compra esse imóvel, automaticamente o banco quita esse imóvel e financia de novo para outra pessoa? Posso deixar essa para Josi, mas eu Pode. posso só finalizar uma coisa bem Finaliza, importante em relação à faixa, A tá? faixa. O subsídio. É muito importante simular sobre o subsídio, porque eu acabei de falar que
a pessoa pode ter um subsídio de até 55 né? mil reais, você pensando no imóvel novo. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa fala, opa, então eu tenho 55, eu tenho 35, eu tenho, né? Uhum. Na verdade, tem que colocar isso em simulação, porque é a partir do perfil do cliente é que a gente vai saber qual é o valor que o banco libera para aquele perfil. Então, não é todo mundo que vai conseguir 25 mil de subsídio, tá? Isso tem que ser, porque... Deixar bem claro para o cliente que não é isso. Por isso que eu tenho certeza que todas as vezes que os corretores vão fazer alguma coisa que o cliente pede financiamento, porque querendo ou não, 50%, 70% das nossas vendas é com financiamento, né? Sim. E encaminhar para vocês, porque realmente tem que ser um especialista, né? Mais uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Quanto à documentação, né? Você falou de 3 anos de trabalho, que a pessoa tem que ter ali um registro. É necessário apresentar muita documentação? Esses documentos são simples, comprovante de residência? A documentação pessoal do cliente é padrão para que ele precisa para qualquer financiamento. Né? Então, são documentos pessoais. Quando ele se enquadra no Minha Casa Minha Vida, né, para comprovar que ele tem os 3 anos de registro, nós vamos pedir a carteira de trabalho. Entendi. Né? Mas não foge nada disso. Ele precisa comprovar a renda, que é muito importante, né? Então, a questão de renda hoje é muito importante para aprovação na Caixa. A Caixa aceita Olerite, Prolabore, extratos bancários e imposto de renda. Cada renda ela é tratada de uma maneira. Entendi. Né? Então, se ele recebe por extratos bancários, tem um limite que aceita. Né? Se ele apresenta o Prolabore, nós também vamos precisar dos extratos para ele comprovar a renda do Prolabore. Mas é a documentação pessoal de praxe mesmo que precisa para qualquer operação. Meninas, então uma pessoa autônoma, ela consegue um financiamento, Caixa? Consegue. Que é através desse extrato? Dos extratos bancários, isso. Entendi. A Caixa ela não vai considerar um valor muito alto de movimentação. Certo. Né? A movimentação seria ali o pagamento mensal dele? Isso, por exemplo... A renda mensal? Por exemplo, ele trabalha como pedreiro e ele recebe em conta todo mês um valor. Então, nós vamos fazer uma média, né? Pegar os extratos bancários de alguns meses para comprovar que ele recebe aquele valor mensalmente. Porque para o banco é importante saber se ele vai conseguir pagar as parcelas do financiamento. Entendi. Né? E também, por que é tão importante a renda? Às vezes o cliente fala assim, eu ganho 2.500 no meu Olerite. Por que aprovou só 150 mil para mim? Porque o banco, ele compromete até 30% do seu salário com uma parcela de financiamento. Se o banco usar mais do que isso, ele entende que ele está comprometendo o orçamento daquela pessoa. Então, não é que o banco é ruim, o banco não quis emprestar. Não tem, porque a parcela vai ficar muito alta. Ele não tem como destinar 50% do que ele ganha para uma prestação. Não, seria não tem. Isso, né? Então, de praxe, quando a gente analisa a renda do cliente, 30% é para o financiamento, certo. Né? Então, limita. Aí, quando o cliente falar, mas 150 é muito pouco, aí nós vamos entrar no outro detalhe. Tem mais alguém que pode somar renda com você? Aí nós vamos vendo esses detalhes para completar a renda e chegar no valor que ele precisa. Legal. Isso é uma pergunta de uma corretora, que tem um cliente dela que tem a MEI, aquela empresa MEI. E ele daí tem Prolabore. Todo mês ele paga lá e retira um tanto da empresa. Como que esse cliente comprova a renda para a Caixa? Ele consegue comprovar através de extratos bancários de pessoa física, tá? Não pode ser de pessoa jurídica. E como a Josi tinha comentado, que existe um extrato bancário de quem é autônomo. A MEI vai ser a mesma coisa. Essa pessoa vai ter que comprovar na pessoa física dela que ela é MEI, que ela recebe aquele valor. Exato. Porque a empresa é uma coisa e o lado da pessoa física é outro, né? Exato. Entendi. Outra coisa que a gente queria perguntar, que a gente tem dúvidas, sobre o financiamento, né? Qual que é estabelecido o prazo para esse financiamento para o cliente? Por exemplo, e também uma dúvida nossa, que às vezes o cliente fala assim, conforme vai passando o tempo, as prestações lá atrás, em 30 anos, elas ficam mais baixas. Acontece isso mesmo? Das prestações serem menores lá no fundo, lá no final, Sim. E no começo as prestações serem maiores? Sim. Ele pode pagar no final e uma da frente e outra do final? Compensa?
O financiamento, ele tem duas modalidades, que é a tabela Price, né, que são parcelas constantes, elas são praticamente iguais, a primeira até o final. E a SAC, não muda. Ela tem uma pequena variação. Bem pouquinho. E ela tem a SAC. As SAC são decrescentes. Então, ela começa num valor maior e ela vai diminuindo gradativamente. Então, ela tem uma referência da primeira e da última parcela. Entrando à sua pergunta. Tem duas maneiras do cliente amortizar as parcelas do financiamento. Ele pode amortizar o saldo devedor, né? Por exemplo, ele tem lá 200 mil de saldo devedor, ele tem 50 mil, ele quer amortizar 50 mil. Os 150 que ficou vai ser diluído nas parcelas que ele ainda tem para pagar. E a parcela dele vai baixar. Entendi. Então, ele mantém o prazo que ele contratou e diminui as parcelas. Entendi. Ele também pode amortizar o prazo. O tempo. O tempo. Por exemplo, ele contratou em 35 anos, ele quer diminuir para 30. Aí o valor da parcela vai ser reajustada e vai diminuir o prazo dele. Um cliente me perguntou, aproveitando sobre isso, sobre os balões. Um cliente falou assim, se eu for pagando todo ano uma quantidade X lá, por exemplo, ele paga o financiamento, chegando que todo final do ano ele dá lá 20 mil reais para ir amortizando o financiamento dele. Esse valor é amortizado das prestações ou é de juros só? Ou ele continua pagando esses juros? Que ele escolhe. Entendi. Ele pode escolher, Tá. porque uma coisa é a gente quitar parcela, pagar a parcela, e a outra coisa é a gente tirar saldo devedor. Então ele vai lá, esse montante é um saldo devedor, não são parcelas. É a soma do financiamento inteiro. Quando a gente fala de saldo devedor, a gente está pegando ali da primeira parcela até, se a pessoa fez em 35 anos, então a gente está pegando ali desde a primeira até 35 anos, a gente soma tudo isso e aí seria o saldo devedor. Entendi. E na hora de você ir lá, a amortização é você ir lá e colocar dinheiro para você ou diminuir esses valor da prazos, prazo, né? Você pode escolher, eu não quero pagar 35 anos. Eu tenho um valor aqui que eu consigo tirar, por exemplo, se você pega aí, vamos supor, uns 5 mil, você já consegue reduzir uns 3, 4, 5 anos. Nossa, com 5 mil. Gente. E aí você tira prazo. Quando você tira prazo, aqueles juros, ele deixa de correr. Por quê? Porque não tem mais o prazo para ele continuar cobrando juros. É diferente da parcela, porque a parcela, você vai lá, ele vai recalcular a sua parcela inteira. Então, ele vai pegar, eu quero pagar umas 5, 6 parcelas. Ele vai tirar, então ele vai lá, vai amortizar daquilo, mas é feito um recálculo. Só que o prazo ainda, digamos que continua. 35 anos. Então, só é diluído, entendeu? Ele acaba Vanessa, tem um assunto, uma pergunta muito frequente dos nossos clientes, que é assim, quando nós fazemos a simulação e ele consegue o prazo máximo, dependendo da idade, ele vai falar, meu Deus, eu vou pagar 3 imóveis com esse saldo devedor. Sim. Ele se assusta. Se assusta. Mas um fato muito importante que a gente fala para o cliente, não se apegue a esse valor. Porque existe, né, um estudo que os clientes, eles quitam o financiamento imobiliário em média de 9 a 10 anos. Verdade. Então, ele não fica os 35 anos pagando. Dificilmente então fica, né? O banco, ele calcula os juros em cima do prazo. Porque, imagina, ele está te emprestando um valor e ele imagina que você vai pagar ele durante os 35 anos. Então, por isso que aparece aquele montante alto. Entendi. Né? Então, aí nós explicamos isso para o cliente. Muito cliente, ele consegue o FGTS, né? Que ele vai amortizando. Isso daí, Josi, que a gente queria perguntar também. Quando o cliente vai fazer uma compra de um imóvel, normalmente 20% a entrada, né? Normalmente é isso. De 20% a 30%, mas se ele tiver um mínimo, tem que ser 20%, isso. Né? Então, se ele tem lá um apartamento de 250 mil, ele vai ter que dar 50 mil reais de entrada. Ele pode usar o fundo de garantia para essa entrada? Pode. Pode? E aí o banco, quando ele vai liberar o financiamento para o cliente, ele já libera o fundo de garantia na mesma data ou sempre vai liberar antes? Como que funciona esse lado casado? É junto com o financiamento. Ótimo. Inclusive o subsídio também, se o cliente tiver, independente do valor que ele tem de subsídio,
vai cair na conta do vendedor tudo junto. Subsídio, financiamento e FGTS. Tá ótimo. E o uso do FGTS, é até importante esse assunto, né? Que tem bastante regrinhas, né? Que é para o uso do FGTS. Entendi. Né? E aí a gente consegue orientar o cliente quando ele vai comprar, que precisa ser o primeiro imóvel, ele não pode ter financiamento ativo. Se ele tiver algum imóvel, não pode ser na mesma cidade que ele está comprando. Então, aí a gente acaba orientando tem algumas regras, regrinhas, mas isso também eu acho que pode ficar um próximo assunto aí. Tem bastante coisa. Tem muita coisa, né? Eu acho que a gente tem... É um assunto que todos os dias surgem dúvidas, principalmente para nós que estamos ali na boca do cliente, né? Na cara do cliente. Ele vai perguntar e a gente fala, não, vou passar você para um correspondente, o correspondente vai te atender. Uma das coisas que a gente comentou aqui é sobre o financiamento que o cliente vai comprar um imóvel que está financiado, né? Eu queria que você falasse, Josi, que você chama de quê? Isso. É um termo bancário, né, que se chama interveniente quitante. A gente não consegue transferir um financiamento de um cliente para o outro, né? Às vezes o cliente fala, esse imóvel está financiado, eu quero só transferir para mim, que eu quero pegar a mesma prestação? Sim. Não pode. Entendi. Vai ser feito uma nova operação para esse cliente, um novo financiamento. Esse banco que ele está contratando o financiamento vai quitar o saldo devedor desse imóvel que ele está comprando. E quando o banco for pagar o vendedor, vai pagar o valor do financiamento menos o saldo devedor que ele tinha. Entendi. Tá? Então, aí esse cliente vai ficar com as parcelas do novo financiamento. É um financiamento novo. Isso. Como que se ele estivesse comprando aquilo ali naquele momento e não tivesse financiado. E um ponto importante, o financiamento que o cliente vai fazer, ele tem que ser igual ou maior que o saldo devedor do imóvel que ele está comprando. Tá. Outra dúvida que a gente tem, uma perguntinha a mais. Eu prometo que vou ser rápida. Quando nós vamos vender um imóvel e é financiado, aconteceu comigo umas 2 semanas, né? Eu tive uma proposta, entreguei a proposta e o proprietário recusou, porque o financiamento, a gente tem que dizer que é de 90 a 120 dias. Porque a cliente ia usar também a entrada com fundo de garantia. Aí o proprietário disse assim, não, eu não quero vender por financiamento porque está muito demorado. O prazo muda conforme a avaliação do cliente ou não? O prazo é estipulado pela Caixa. Eu tenho uma renda de R$3.000, eu tenho um comprovante lá de 3 anos de trabalho e vou financiar. Porém, o outro tem uma renda de R$3.000, mas ele está há 10 anos no trabalho. A Caixa, ela seleciona, ela classifica o cliente A e B, ou o prazo sempre é o mesmo? Não, o prazo é sempre o mesmo, né? Um fato importante, o cliente que pretende financiar um imóvel, é muito importante que ele cuide do nome dele, do CPF dele, né? O cliente, ele pode ganhar 5.000, mas ele deve 5.000. E às vezes aquele que ganha 2 e é mais organizado, ele consegue um financiamento e o outro que ganha mais não. Entendi. Então, é muito importante, primeiro, cuidar do nome. Né? E quanto ao prazo de financiamento, se ele está dentro da data de nascimento, né, até 35 anos, não muda. Agora, o cliente, se ele for assalariado, a avaliação dele muda em relação a um cliente que só apresenta extratos bancários. Entendi. Então, a gente sempre orienta o cliente. Você tem movimentação por extratos bancários, né, que é o caso do MEI, que a Vanessa comentou. A gente orienta ele a fazer o imposto de renda, a declarar o imposto de renda. Entendi. Né? Ainda mais agora que nós estamos na fase de declaração, a gente orienta o cliente a fazer a declaração, isso que melhora importante. O potencial dele na hora de fazer a avaliação. Na hora da avaliação das caixas. O que muda um pouco na questão do prazo é a questão da faixa de contratação. Então, assim, se a gente tem um cliente que ele é faixa 1 e entrou subsídio para ele, a gente depende dessa entrada do subsídio para que seja concluído o financiamento dele. Então, nem sempre esse subsídio ele já está com o governo, porque ele vem de poupança, por exemplo. Então, a poupança ela precisa ter a quantidade de dinheiro suficiente para colocar os subsídios para a Caixa, e aí a Caixa tendo o subsídio, o cliente não vai ficar muito tempo aguardando. Agora, se acontecer
de entrar no momento em que a Caixa ela tá com um subsídio mais baixo, né? Que seria, né? Seria o volume que o banco tem para fazer pagamento de subsídio. Aí o cliente ele precisa sim ficar aguardando um tempo desse subsídio entrar para ele conseguir concluir o financiamento. Né? E a Caixa, o banco, né, no caso, eu sei que vocês trabalham com outros bancos também, mas a Caixa tem um período que vocês acham que é o melhor momento para financiar? No primeiro semestre ou segundo semestre? Ou não, é tudo igual? O que vocês pensam? Geralmente, mais pro final do ano fica mais difícil. Né? Então, o início do ano. Eu sempre digo pro meu cliente, a melhor época é até julho. Será que eu tô enganada? Tá bonzinho, ele tá liberando recurso, né? Assim, início do ano. Eu entendo, né, isso que você. Porque a gente que é corretor, né? A gente depende disso. Porque é o que eu falei, 70% das nossas vendas são financiadas. E o vendedor, né, ele precisa entender nessa negociação, porque tem financiamentos que são bem rápidos. E tem outros que vai atrasar. Então, é sempre importante, assim... Dá um prazo. 90, 120 dias. Isso. Porque se sair antes, a gente tem processos que saem 30 dias, 40 dias. Sim. Assim como tem outros que demoram 90. O que a gente foi orientado esses dias pelo nosso escritório, né? Que colocar uma cláusula. Né? Se em 120 dias não sair o financiamento, que é o prazo que a gente já tem acostumado a entender que sai mesmo... Eu tive um que saiu em 118 dias e tinha uma cláusula que ele ia cancelar o contrato. 120. Aí em 118 saiu. Eu falei, nossa, nem acreditei. Então a gente coloca essa cláusula para entender. Mas a gente sempre fica preocupado com esse prazo, porque não adianta enganar o proprietário. É que também, o prazo, ele tá bem estipulado, é isso que você tá falando, né? O início do ano, no início do ano, o governo já liberou um montante grande. Então... todos os processos que são feitos bem no começo do ano, eles são muito mais rápidos. Conforme o ano vai passando, o subsídio ali ele já começa, né? Ele já começa a diminuir e ele fica nessa dependência lá da poupança de juntar uma quantidade de novo para conseguir. Aí começa a demorar um pouquinho mais, né? Entendi. Mas não é uma demora que é uma demora assim que fica travado, parado e o cliente não consegue. É só uma questão de não concluir, talvez, nos 60, né? Entendi. Mas ele vai um pouquinho além. E a validade da avaliação, né, do cliente na Caixa é 180 dias. Tem uma validade. Isso, que bom que você falou isso. Então, se em 180 dias ele fez uma avaliação com você e não comprou o imóvel, ele tem que passar por esse processo de novo. Isso, ele faz nós fazemos uma nova avaliação. Isso é interessante. A gente vai colocar isso para o cliente, né? Eu sei que vocês trabalham com outros bancos, né? E não é o momento agora, porque a gente pode voltar um outro dia, falar sobre Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco. E tem uma novidade aí, né? Que Banco Itaú, você tinha me falado, né? O Banco Itaú, temos uma previsão que a partir do segundo semestre desse ano, ele vai começar a atender Minha Casa Minha Vida faixa 4. Nossa, isso vai ser muito bom, Vai ser gente. Muito bom. Então, Pra nós, renda, né? Até Sim. 13 mil. Isso. Né? Então, o valor de imóvel maior. E nós não temos ainda todas as informações, mas está lá no forninho. Se Deus quiser, nós vamos vender muito. Quero agradecer em nome da Santa América, né? Porque é um prazer ter vocês aqui, esclarecer essas dúvidas. E obrigada mesmo. Então, o próximo podcast com vocês será sobre os outros bancos. Isso. Tá certo? Eu e a Vanessa, a gente agradece muito. É um prazer falar aqui com vocês sobre crédito imobiliário. E a gente ainda tem muita coisa para compartilhar com os clientes. Obrigada, gente. Obrigada.